Senhor Jesus, igreja. Esse amém foi caminho. A paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Uma vez eu fiz essa pergunta e a pessoa me respondeu: quem não pode estar feliz com Jesus? Muitas pessoas. Muitas pessoas querem culpar Jesus porque Jesus não fez aquilo que elas queriam que ele fizesse. E acaba culpando Jesus. Mas hoje essa história aqui vai mudar, porque não tem ninguém aqui assim, né? Nós somos gratos por aquilo que ele tem feito, não é verdade? Quero de verdade agradecer essa oportunidade, pastor Elias, sua esposa, por essa confiança. Sabe por quê? Porque isso aqui é um confronto muito grande. Isso aqui não é... Tá certo que tem uma honra, né? Mas estar diante disso aqui, diante do altar do Senhor, requer uma responsabilidade muito grande. Porque antes de eu dividir com vocês, eu estou dividindo comigo. Então isso aqui é um confronto. Sabe por quê? Nós somos provados em tudo aquilo que a gente fala. Então se eu falar aqui para você que você tem que ser forte, no dia da minha adversidade eu vou ter que ser forte. Porque Provérbios vai dizer: se tu te mostrares fraco no dia da tua aprovação, a tua fé é fraca. E o Senhor, por esses dias, eu não sabia o porquê, mas o Senhor estava falando comigo sobre identidade espiritual. E ele vinha falando comigo, me acordava na madrugada, identidade espiritual. Eu falava: assim, o que tu quer dizer com isso? Eu nem dividi com ninguém, mas antes disso, quero glorificar o nome do Senhor. Minha família está toda ali, meus primos, minha mãe, ele tem gerações e gerações, né? Louvado seja o nome do Senhor por isto. Por quê? Porque eu sei que a oração daqueles que já se foram, como a minha avó, está se cumprindo na minha e na tua vida. Eu lembro que há muitos anos atrás, não muito tempo, eu vim aqui no Rio de Janeiro, em Recife, e eu conversando com a minha avó, que já dorme no Senhor, ela liberou uma palavra sobre a minha vida, e ela disse assim: minha filha, eu não esqueço disso. Quando eu ouvi, eu não entendi. Só que depois de muitos anos, você começa a ter uma vida com Deus e desenvolver um relacionamento com Ele, você começa a entender o que Deus quer contigo. E aí ela liberou uma palavra sobre a minha vida. Ela disse: minha filha, você está indo embora, mas Deus tem algo com você neste lugar. Eu estou com 42 anos, ela liberou isso na minha vida quando eu tinha 16. Ontem eu disse aqui, muitos não estavam, porém eu vou repetir: toda palavra, ela procura um lugar de repouso. O que é que tem saído da tua boca? Bênção ou maldição? Faz essa reflexão hoje. Toda palavra, seja ela boa ou ruim, ela vai procurar lugar de repouso. Então, se você está numa situação onde você não está gostando, a uma situação onde você está sendo confrontado, o que é que você está liberando sobre esta situação? Vou te dizer uma coisa: isso é responsabilidade sua. Somente sua. Por quê? Porque quem vai colher as consequências do que você fala é você. É você. É eu. Então tudo aquilo que eu falo de bênção ou maldição, porque também tem coisas que, se eu falar no lugar da ira, ele vai como maldição.
Apesar que a Bíblia diz que a maldição sem causa ela não prospera. Mas o Satanás, o inimigo da nossa alma, ele trabalha através de brecha. Tem brecha, eu entro para fazer. Ele trabalha através de legalidade. Eu sou crente, vou à igreja, cumpro meus princípios, faço tudo direitinho. Mas se eu vacilar em alguma coisa, ele vai pegar aquilo e vai usar contra mim. Brecha. Só que hoje, em nome de Jesus, sobre vidas e corações deste lugar. E se você estiver preparado, de coração aberto, receba essa palavra. Deus hoje vai entrar aí no teu impossível. Isso é para quem crê. Sabe por quê? Pode ressuscitar Billy Graham aqui hoje. E se você não tiver com o coração aberto, eu não vou nem em Jesus, ele está vivo. Se você não tiver com o coração aberto, você não recebe o novo de Deus. Se você estiver debaixo de emoção, você não recebe o novo de Deus. Porque emoção constrói meninos. Eu vou repetir. Emoção constrói meninos. Por quê, irmão? Porque se eu estou feliz, eu vou no culto. Se eu não estou, eu não vou. Se eu estou bem, eu faço bem para Deus, para os meus irmãos e para a igreja. Mas se eu não estou, eu não faço. Eu só faço quando eu estou bem. Eu só busco quando eu estou bem. Eu só adoro quando Deus está fazendo aquilo que eu quero. Menino! É duro ouvir isso, né? Eu poderia estar aqui liberando várias chaves de carro. Só que no céu não vai entrar carro. No céu não vai entrar mansão. No céu vai entrar um coração contrito e quebrantado. E coração contrito e quebrantado precisa ser tratado. O mal da nossa geração é que ela não quer ser tratada. Ela quer massagem. Todo mundo gosta de receber massagem. Só que massagem não trabalha o nosso interior. Massagem não confronta a gente. A massagem, ela não faz a gente subir de nível diante de Deus. A massagem, ela não te dá autoridade no reino espiritual. A massagem não dá. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, porque Ele que opera, Deus, e o teu Espírito vivo, Pai, entre os corações. Não é eu que mudo, mas é o teu Espírito que faz a obra. Opera a tua grande obra nos corações. Existem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Existem pessoas aqui que precisam, Senhor, viver o teu novo. Move as águas, Senhor. Move as águas. Retira a dúvida. Começa a declarar no teu coração, Senhor, tira a dúvida do meu coração. Seja sincero com Ele. Tira a dúvida. Senhor, eu tenho ouvido várias palavras, mas nenhuma delas tem surtido efeito dentro de mim. Muda isso hoje. Faça essa oração. Não se permita sair daqui do jeito que você entrou. Aleluia, aleluia. Abra comigo João capítulo 20. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vou pedir uma coisa a você. Eu preciso da tua ajuda para entregar o que Deus quer falar aqui. Você sabia que aquele que está entregando a mensagem, ele precisa da colaboração de quem está ouvindo? Porque eu não estou falando para paredes, eu estou falando a corações. Mas se o teu coração estiver fechado, de nada vai adiantar, concorda?
trabalhar. Talvez você vai dizer, essa palavra não serve para mim. Talvez não sirva hoje, mas um dia vai servir. João capítulo 20, versículo 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu ao outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava fazendo o que, igreja? Aleluia! Fora junto ao sepulcro, e viu, o que ela viu, gente? A igreja está comigo? Versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: por que choras? Quem buscares? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levares, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Aleluia. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Você dá uma glória a Deus para Quando eu olho para a vida de Maria Madalena, ela tem muita conotação para a nossa vida. Em que sentido? Muitos aqui, eu tenho certeza, tiveram que passar por uma situação dolorosa para enxergar a cruz. Bendito aquele que ouviu e foi de espontânea vontade. Só que existem pessoas que são duras. Você está dizendo, está falando, está explanando, está explicando, e eu sei que a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas, de muitos. Só que Maria tem algo, e quando o Senhor me apresentou essa palavra mais de uma forma de revelação, o Senhor falou comigo: olha para a vida dessa mulher, filha. Você sabe quantos encontros eu tive com ela? Você consegue parar para perceber a gratidão de Maria? Se você leu e prestou atenção no que você leu, você vai ver alguém totalmente grato. Gratidão. Gratidão por aquele que fez o que ninguém tinha feito por ela. Jesus. Jesus chega na vida dessa mulher, uma mulher que era escrachada pela sociedade. Alguém que ninguém enxergava e se enxergava. Você já conhece a história.
Só que eu não quero me focar no pecado dela, porque naquele grande dia eu não vou dar conta do pecado dela, eu vou dar do meu. Não é sobre o pecado dela que eu quero falar, é sobre a dor de alguém que teve um encontro com aquele que chegou para mudar a situação. Deus está dizendo: eu já quero liberar para vidas aqui essa noite. Deus está chegando hoje mudando a situação. Ele está chegando de verdade. Ele está chegando. E se você tivesse percebido, você não recebe. Sabe por quê? Deus é espírito. E se eu não tiver em espírito, eu perco. Por quê? Que nós estamos vivendo num século de distrações. Você vê que tudo tira a nossa distração. Tudo. É o telefone, é não sei o quê. Você vê que o tempo não dura 12 horas, você não consegue fazer mais nada. São muitas coisas, Por quê? Você já parou para pensar nisso? Você já fez uma reflexão sobre isso? Que a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus? Quem que Jesus falou para Marta? Marta! Maria escolheu o melhor lugar, Marta. Não que o trabalho de Marta seja um trabalho descredibilizado, não é sobre isso. Até porque iam precisar comer, beber, dormir, não é verdade? Estavam recebendo Jesus em sua casa. Só que Maria, muito inteligente, escolhe o melhor lugar. Que lugar é esse? Aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é o maior lugar que você pode chegar. Aleluia. Não é plano de carreira, não é o melhor diploma na parede. Os pés de Jesus é o lugar mais alto de honra que a gente pode receber, porque a gente tem essa liberdade de ir até Ele. E Maria é essa mulher. Você vê que ela fica desesperada. A Bíblia está dizendo que é madrugada de sábado para domingo. Tinha passado a Páscoa. Tinha que ser uma coisa rápida. Tinha que tirar o corpo de Jesus na cruz. Só que ela tinha esquecido que no capítulo 2 de Atos, Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém. Aleluia! Enquanto eu não enviar o quê, igreja? Quem está ligado? Enquanto vocês não forem revestidos de poder, fica quietinho. Jesus já vinha preparando eles. Só que quando eu olho para o texto, eu vejo alguém desesperado por dor. Sabe por quê? A dor cega o propósito. E eu vou te provar isso na Bíblia, para você não achar que eu estou falando heresia. A dor cega o propósito. Os irmãos de Jesus, os irmãos José, pegam José. Eles matam José. Quem lê Bíblia aqui? Não, né? Eles pegam a túnica, sujam de sangue, levam até Jacó. Jacó olha, vê que a roupa certamente é de José. Só que a dor não faz ele ver que aquilo ali era uma mentira. Porque José não estava morto. José só estava começando o propósito da sua vida. Então o desespero cega Jacó. E ele diz: certamente uma besta fera matou meu filho, engoliu meu filho, fez alguma coisa com meu filho. Por quê? Porque o desespero não deixa eu enxergar o propósito. É por isso que nessa noite Deus está curando corações aqui. Você não veio aqui à toa. Você sabia que você não veio aqui porque você resolveu vir? Hoje eu vou no culto. Tu está achando que é você que resolveu vir? Não! Foi o Espírito de Deus que te conduziu. Vai lá, no endereço tal, tu vai ser
Maria se desespera. O texto está dizendo que ela vai, chama o discípulo, volta. E ela está ali naquela situação. Era alguém que ela tinha, talvez ela pensou, eu em vida, eu não vou conseguir nunca pagar o que ele fez por mim. Ele me deu dignidade. Ele me deu um nome. Ele me tirou das mãos do inimigo. Você consegue parar e pensar que há uma gratidão tremenda aqui? Espírito de gratidão, de reflexão. Faz uma reflexão hoje daquilo que Deus fez na tua vida. Aleluia. Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que a gente quer que a gente esquece do propósito correto, que é o propósito da cruz. Eu vi aqui hoje 2 crianças agradecendo, e eu fiquei refletindo. Talvez para muitos é bobeira, não. Um coração grato. Enquanto eles estavam aqui, o Espírito de Deus falava assim para mim, que quando, teve uma outra irmã que testemunhou também, não é? Que quando um testemunho verdadeiro é contado, pega isso aqui. Uma atmosfera de novos testemunhos acontece. Tem um testemunho vindo ali. Aquela oração que tu tem feito há muito tempo. E tu está dizendo, eu não estou me dando resposta. Eu estou cansada. Cansado de orar. Jesus está dizendo para alguém aqui, eu vou chegar no último minuto do segundo tempo. Mas eu vou chegar. Porque se foi eu que te prometi, eu vou cumprir. Talvez isso aqui pode ser uma palavra repetitiva. Talvez você já está acostumado a ouvir. Mas quando eu creio que no livro da vida está dizendo que Deus não é filho para que minta, nem para que se arrependa, é nele que eu tenho que me apegar. É sobre ele. Essa palavra aqui não muda. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Versículo 10 está dizendo assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. Quando eu li isso aqui, por que eu gosto da versão de João? Eu gosto da versão de João. Marcos conta a mesma história e diz que tinha outras mulheres, né? Mateus conta também. Só que eu gosto da versão que João conta. Por quê? João tem um olhar clínico. João, por que ele ressalta Maria? Porque ele consegue identificar por que Maria está naquele desespero. Talvez no que ele viu, aleluia, ressaltou sobre ele a atitude dela. Não é que a atitude de um é maior do que o outro, não é sobre isso. Mas quem se chega mais, recebe mais. Não é uma questão de quem é mais querido por Deus e quem não é. É uma questão de se dobrar diante dele e dar honra a ele. Aleluia! É sobre colocar ele em primeiro lugar. Não é sobre quem canta melhor, quem faz melhor, quem prega melhor. Não é sobre isso. É sobre quem reconhece o lugar de Jesus na sua vida. João tem essa visão. Tanto que Marcos fala uma coisa, Mateus fala outra. Mas João, ele foca em Maria. E quando eu li esse versículo aqui, tornaram, pois, os discípulos e voltaram para casa. Aí Jesus falou assim para mim, o Espírito de Deus falou comigo, filha, sabe por que eles voltaram para casa? Porque você não pode levar para o lugar da tua dor quem não entende. Você não pode dividir a tua dor com quem não se levanta de madrugada para orar contigo. Você não pode dividir a tua dor para quem, quando
Pegou agora. Por quê? Porque se eu não sei usar o que está sobre a minha vida, eu não sou merecedora de Deus. Meu Deus. Não sou. Porque se eu sou alguém que eu abro a minha boca para dizer que eu tenho o Espírito de Deus e eu não sei ser ombro, eu não sei ser instrumento, tem alguma coisa errada. Aprenda a ser ombro para alguém. Sabe por quê? Vai chegar o dia que tu vai precisar de ombro também. Aleluia. Vai precisar. Esse dia vai chegar. Todos nós passamos por aflições. Todos nós, até porque Jesus precisa trabalhar o nosso caráter. Jesus não muda a personalidade de ninguém, mas caráter ele trabalha. Aleluia, Deus. Glória. Versículo 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Você vê que Simão Pedro entra, ninguém vê anjo. Ninguém vê. Aleluia. Sabe por quê? Porque precisa estar tratado para receber coisas do céu. Se você vê alguém que diz que está recebendo algo da parte de Deus, mas não é tratado o caráter, duvide. Porque a própria Bíblia vai dizer que de uma fonte não pode sair água doce. Ela vê os anjos. Só que eu tenho uma palavra para você. No dia que faltar braço humano na terra, Deus vai enviar um anjo para te dar vitória, te dar escravo. No dia que faltar braço humano, Deus vai enviar anjo. Ele envia? Ou se ele envia anjos. Sabe o que é teofania? Teofania é a materialização de um anjo na tua frente. Por isso que a gente não deve descartar pessoas na rua. Você já pensou nisso? Você sabe se no meio da rua, no meio de uma situação, Deus não envia alguém para te testar? Meu Deus. Isso é uma reflexão. Versículo 13. Versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando. E o Senhor falou comigo, hoje de madrugada, eu estava confirmando a Deus se era essa palavra mesmo. E o Senhor disse assim para mim: o meu povo, eles têm confundido a minha voz. Uma geração onde tem ouvido muitas vozes, mas não tem ouvido a minha. Uma geração que prefere gastar mais tempo em tantas coisas, mas esqueceram de ir no lugar do secreto. Uma geração que esqueceu do secreto. Uma geração que tem esquecido o que é adorar de verdade. Adoração não é só louvar. Adoração é uma vida de santidade. Isso é adoração. Uma geração onde eu tenho falado e não tenho dado crédito.
Uma geração que precisa ser sacudida. Porque bem foi falado aqui que Jesus está voltando. E isso não é palavra de efeito. Isso é a verdade. Jesus está voltando. E como é que está a minha e a tua vida? Deus me trouxe aqui para te fazer uma reflexão. Como é que está o nosso altar? Aleluia. Eu sei que é uma palavra que é difícil da glória, né? Eu sei. Eu sei. Por quê? Porque tudo aquilo que mexe com o nosso interior faz a gente parar para pensar. Faz a gente parar para refletir. Que lugar de honra eu tenho dado para Deus? Em que lugar eu tenho colocado Ele? O que eu tenho feito para agradar ao meu Senhor? Um Deus, faz essa reflexão. Um Deus que me tirou da onde me tirou. Um Deus que no meio da minha família me chamou. Faz essa reflexão. Um Deus que entende o meu choro. Um Deus que quando eu converso com Ele, Ele não tira print de vídeo que eu estou conversando com Ele. Um Deus que entende a minha dor. Um Deus que me pega pelo colo nos meus piores dias. Um Deus que me resgata no meu íntimo quando eu estou deitada na minha cama. O Deus que tem dia que eu e você falamos, hoje para mim não dá. Só que a palavra nos garante que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem de uma noite. É por isso que ano passado tu disse que ia desistir, tu está aqui hoje. É por isso que há 2 anos atrás a gente disse que ia desistir, mas está aqui hoje. Porque a gente tem uma palavra sobre a nossa glória. E ninguém pode roubar isso da gente. É necessário fazer essa reflexão. Eu corri muito dessa palavra. Eu queria ir para Ezequiel. Eu queria ir para Juízes. Eu queria falar sobre Débora. Eu queria falar sobre Apocalipse. E o Senhor não. Fala sobre relacionamento. Sabe por quê, igreja? Eu vou falar uma coisa bem dura. Intimidade sem relacionamento é tudo que eu vou falar. Está preparado para ouvir? Posso falar? Eu estou na casa do meu pai, amém? Amém. A intimidade sem o relacionamento correto, ou o relacionamento sem a intimidade, sem ser noiva, é prostituição. É duro. É duro. Mas se eu digo que tem Deus e não tenho intimidade com esse Deus, tem alguma coisa errada comigo. E é isso que Deus quer mudar hoje. É o teu oculto. É dentro do teu quarto. Não é aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil ser crente. Aqui na igreja é fácil ser adorador. Aqui na igreja é fácil. Fácil até um certo ponto. Por quê? Porque quem é de mentira não se mantém muito tempo de pé. Só que a gente não está de pé porque a gente é bonitinho. A gente está de pé por causa da graça. E a graça que a gente não merece. Porque se não for pela graça, querido, é impossível. A gente seria igual o monte que a gente vê ali fora. Você viu que tem gente que parece um zumbi? Você já viu que tem pessoas que se conversa com ela não tem propósito de vida? Você já viu isso? Eu fico assustada. Eu converso com muitas pessoas e eu observo isso.
E a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é: você sabe qual é o teu propósito de vida? Você já se perguntou hoje qual é o teu propósito? Você já fez essa reflexão? Qual é o meu propósito? Eu fui chamada para quê? Não, eu fui chamada para proclamar as boas novas, amém. Mas não é só isso. Só que a gente está tão acostumado a viver no automático que a gente vai empurrando de qualquer jeito. Só que a gente não foi chamado para ser essa geração do qualquer jeito. A gente foi chamado para a geração que adora, que faz diferente, aleluia, que consegue impactar, de fazer a diferença. Você sabe por que a igreja de Sardes, ela recebe uma carta de Jesus? O texto começa a dizer que tem aparência de que está vivo, mas está morto. Meu Deus. É assim que Jesus começa a falar com aquela igreja. Eu vou abrir aqui. Vou abrir. Apocalipse, capítulo 3. Eita, Jeová. Olha como é que começa a dizer: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás. Ser vigilante, confirma o restante, que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E quando você vai estudar sobre a história de Sardes, a história é o mesmo. É um lugar maravilhoso, Sardes. Sardes seria um lugar que eu e você pagaríamos 24 prestações de qualquer valor para conhecer a Sardes. Era o lugar. Lugar de riqueza, ruas lindas, casas maravilhosas. Tinha um rio que passava pela cidade. A cidade foi aonde construíram as primeiras moedas. Era uma cidade rica. A igreja é constituída, implantada ali. Sabe o que acontece? Resumidamente, a igreja, ao invés de impactar o povo começa a impactar a igreja. Vem um terremoto, leva tudo, destrói tudo. Mas Deus está avisando ao povo: olha, Sardes, o teu comportamento, eu não tenho me agradado do teu comportamento, Sardes. É duro ouvir isso. Só que eu sei e eu creio que a palavra, ela vem para trazer correção, mas ela também vem para trazer vida. Porque se a palavra não modificar a gente, mais nada modifica. Se a palavra não confrontar a gente, mais nada confronta. Estava sentada aqui e o Senhor falou assim comigo: e se eu voltasse agora? E se eu voltasse agora? Eu fiquei parada, eu tomei um susto. Aquela voz veio assim, ó, soou no meu ouvido: e se eu voltasse agora? Será que todos estão preparados? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A gente não vem na igreja para fazer social. A gente vem para fazer diferença. Coloca a mão no teu coração, levanta a mão. Deus, quebra a resistência. Aleluia. Quebra a resistência. Glória a Deus. Quebra a resistência. Toca na mente do teu povo. Faz um mover dentro deles, dentro de nós. Nós precisamos ouvir a tua voz. Aleluia. Sardes
precisava ter esse encontro. E a carta é bem clara quando diz: fortalece o que restou. Fortalece o restante. Por quê? Porque ainda tinha jeito. Tinha jeito. Tem jeito lá na tua casa. Talvez você olhe e fale: não tem jeito não. Eu, por mim, já estou jogando o pano, já estou chutando o pau da barraca, igual falam por aí, né? Para mim. Só que Deus me trouxe aqui para falar para você: volta, refaz o caminho e deixa que eu vou fazer. É necessário crer. Porque às vezes a gente quer tanto que alguém mude, e Deus está dizendo: muda você primeiro. É difícil. É difícil quando a gente está certo, a gente sabe que está certo, mas a gente tem que se render, para que o inimigo não pegue aquela situação e torne uma situação muito pior. Esses dias eu passei por uma situação muito difícil, aonde eu fui confrontada numa situação. Eu queria poder contar isso aqui, mas é muita coisa para contar. E eu lembro que o Espírito de Deus falou assim para mim: não faça nada. Aleluia. A vontade, eu tinha razão. A vontade era falar, a vontade era colocar para fora, vou chamar para mim, eu queria fazer tudo. E aquela voz muito forte dentro de mim: se cale. Quando você tem que se calar, sabe o que acontece? Não acontece uma explosão, mas acontece uma implosão. Aquilo que tu tinha para colocar para fora, tu tem que engolir. Aquilo te faz, pega a tua carne de uma forma, porque a carne quer falar, a carne quer brigar, a carne quer tirar satisfação, mas o Senhor está falando: se cala. E eu me calei. Eu lembro que eu parei assim, eu querendo chorar, eu querendo me desesperar, mas eu também não queria, diante daquelas pessoas que eu não conhecia, mas estavam ali me julgando. Sabe te contar, né? Precisamos pegar o bonde andando. E o Senhor falou para mim: não vira rocha. Eu tomei um susto. Não vira a rocha. Eu tomei aquele susto, aquela voz veio de confronto, de encontro no meu coração. Porque foi o que Jesus, foi o que Deus falou para Moisés, por causa do povo. Moisés errou. Ao invés de ele falar na rocha, ele toca na rocha com ira. E por causa da minha obediência, eu obtive vitória. É porque eu sou boazinha? Foi porque eu fui obediente. Naquele momento, eu senti que era um teste de Deus ali, sabe? Foi um teste de Deus. Eu tenho uma tia que ela faleceu e eles não me avisaram, eu como herdeira dela, né, de família, eles tinham que me avisar. Mas, por causa de algumas situações, eles não me avisaram. E Deus usa uma mulher do nada, estou na minha casa lavando louça. Essa mulher vai na minha porta. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus está mandando falar para edificar a vida de alguém. Amém? Amém. Quem está comigo? Amém. Aí a pessoa foi na minha porta desesperada. Carla, a sua tia faleceu. E essa minha tia era a irmã do meu pai. Meu pai só tinha ela de irmão, vice-versa. Ela falece. E eu de verdade não esperava que isso fosse acontecer esse ano, nem ano nenhum, não esperava de verdade. E eles, porque queriam passar a perna, né, como dizem por aí,
Eles não me avisaram meu irmão. E você vê que quando você está com a mente, o teu coração aberto, eu no meio do caminho fui com meu irmão falando, porque a moça me deu a notícia que ela já tinha 3 dias que já tinha até enterrado. Então eu saí da minha casa, achando que eu ia bater na casa dela, não ia ter ninguém, e depois eu iria na casa do amigo dela, que era um rapaz que fazia favor para ela, que ela já tinha uma certa idade. Quando eu chego lá, ele está lá. E quando ele me vê, ele fica assustado. E ele falando no telefone, e eu vendo aquela cena, um monte de gente. E eu perguntei para ele, o que houve? Aí ele disse assim para mim, ela morreu agora. Minha mente já, eu falei, meu Deus. E ele querendo tomar conta da situação, ele sabendo que ele não poderia fazer isso. Então a minha vontade era fazer o quê? Brigar, falar, discutir, vai embora, não é assim, você fez errado, vou chamar a polícia. A vontade era essa. Eu tinha total razão, compreende? De fazer isso. Só que o Senhor mandou me calar. E isso sendo afrontada. Por quê? Porque essa minha tia, ela era uma pessoa muito ruim. E ela, para manter a mentira que ela queria viver só, ela inventou várias mentiras. E quando uma mentira é contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. É por isso que você não pode pegar qualquer informação e sair caçando. Você tem que ter cuidado. Eu até entendo a atitude daquelas pessoas para comigo. Por quê? Porque se eu ouvisse o que eu ouvi, eu também ficaria com raiva, chateada. Mas o meu Senhor sabia que aquilo tudo era uma mentira. Ele sabia. E aí esse próprio homem que era amigo dela, ele chegou perto de mim, porque Deus não quer falar contigo, ele usa até o teu inimigo. Ele chegou perto de mim e falou, Carla, calma. Eu falei para ele, olha só, eu sou uma mulher de Deus, eu sei tudo que está acontecendo, mas eu não sou de ferro. Elas estão me desrespeitando. Você está num ambiente e você ser totalmente hostilizada, sem você fazer nada, sem você conhecer aquelas pessoas. Por quê? Porque elas viviam com essa minha tia e elas tiravam o proveito dela. Então estava chorando porque a mamada tinha acabado. E ali eu passei aquela situação e ele mesmo foi usado por Deus por mim. Passou-se um dia, teve um enterramos, aquela coisa toda. E eu ainda com o coração apertado, eu preciso dividir isso aqui com você. Eu com o coração apertado, não que eu estava feliz porque eu tinha recebido algo, não é isso. Mas tinha algo no ar, porque crente não fica enganado. Uma pastora, amiga minha, me liga e falou assim, missionário, eu estava orando por você. Por isso que é bom você ter intercessores. Eu estava orando por você. E eu via uma mesa. Escuta isso. Eu vi uma mesa. Uma reunião ali, estava o teu nome. Porque apesar de eu e meu irmão sermos herdeiros dela, a fúria era comigo. Uma fúria que eu não sei nem te explicar. Eu vi uma mesa, uma reunião, mas eu orei por você. Olha, fica ligada por esses dias no meu coração. Já tinha passado uma batalha tremenda, porque ela virou aquelas pessoas acumuladoras. E você não tem noção do que eu passei para tirar as coisas de dentro do apartamento. Espiritualmente falando. Eu falei, tá bom. Estou no centro da cidade, da onde eu moro com meu irmão. O meu telefone toca. O telefone dele toca. É esse rapaz amigo dela. Fazia favores para ela. Na verdade, ele era amigo do meu primo, que faleceu, o filho dela. E ele ficou fazendo um favor para ela, ajudava, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, você poderia me dar uma cópia do óbito? Eu falei para o meu irmão ainda brincou e ainda falou assim, agora você vê. Fulano acha que só a mãe dele fez filho esperto. Por quê? Porque já estava rolando uma história
de que eles iam fazer um papel, que eu esqueci o nome agora, para provar de mentira, você precisa ter testemunha, para provar que ele tinha algo com ela, uma união estável, lembrei agora. Que ele tinha algo com ela. Eu só falei assim, dentro do meu coração, na minha casa: Senhor, eu estou com a verdade. Eu vou com a verdade. Mentira não, eu tenho uma verdade. A verdade é essa, é que ele não tem nada com ela. Passou. Ele me pede a cópia, ele vê que a gente não ia dar uma cópia do óbito para ele, porque eu já sabia que Deus já tinha falado. Passou. E o meu coração ali, tinha gente que me ligava, que aparece um monte de gente para falar um monte de coisas. Olha, Carla, você vigia que estão fazendo isso, já foram em advogado tal, e eu só orando. Eu falei, não vou perguntar, não vou falar, eu não vou dizer nada. Eu tenho que crer aquele que me prometeu. Eu falei aqui ontem para as irmãs, que sempre que eu ligava para essa minha tia legítima, eu ouvia da boca dela assim: eu não tenho herdeiros, eu vou vender meu apartamento, eu preciso dividir isso aqui. Está fugindo totalmente do contexto, mas eu preciso dividir isso aqui. E eu ouvia aquilo dela, eu falava, mente, é isso mesmo. A senhora não tem herdeiro mesmo? Venda, vai viver, passeia, faz mesmo. De verdade, eu estou diante do altar do meu Senhor. Eu não pedi isso a Deus. E hoje eu entendo que Deus fazia ela me ligar, porque Deus gosta de trabalhar no confronto. Deus gosta de pegar aquela palavra negativa que você recebeu e trabalhar em cima dela. Porque foi o que eu vi Deus fazer. Porque eu vi, eu ainda comentei em casa, eu falei, agora você vê, minha tia veio no apartamento e disse que está recebendo prestação do apartamento. E para outras pessoas ela já falava que ia deixar o nome de não sei quem, e ela falava para tentar me ofender, e eu não sei porquê. Mas não ofendia, porque graças a Deus eu tenho minha casa, precisava. E eu sabia que aquele homem estava armando algo contra mim. E quando eu fui orar, o Espírito de Deus falou assim: não questione. Isso não é uma vingança, isso é justiça. Fui orar, sabe como é que a gente faz, né? Vou ligar para Ciclano, para Beltrano, vou pedir ajuda em oração. Quando eu peguei o meu telefone na mão, o Senhor falou assim para mim: não peça ajuda para ninguém, essa guerra é minha. Eu tomei um susto dentro do meu quarto. Eu larguei o celular e falei: tá bom, Senhor, não ligue para ninguém, não peça ajuda a ninguém, agora é comigo. Igreja, quem é espiritual vai entender o que eu vou dizer. Se você não entender, vai para casa a hora que Deus vai te explicar, amém? Quando era um sábado, eu estava no apartamento. Eu tinha dado algumas coisas para uma amiga minha, e ela estava lá com o montador desmontando. Não. Meu telefone toca. Quando eu pego no celular, que eu abro a mensagem, eu quase caio para trás. Estava meu esposo, minha mãe, meu irmão, todo mundo dentro do apartamento, a gente limpando, tirando as coisas. E estava escrito assim: bom dia, aqui é a filha do André. Veio informar que ele faleceu nesta manhã. Eu fiquei apavorada. Eu pude entender que ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu não sei o que ele estava no coração dele, de verdade, mas Deus sabe. Eu estou com temor, um medo tão grande de mim que eu falo para mim: eu estou com medo de Deus. Por quê? Eu vivi
Pergunta para ela se ela gostou, ela compra só para provar para essa sobrinha que ela pode? A vida inteira. Uma tia que eu orava por ela, eu falava: Jesus, faz ela te conhecer. Ela precisa te conhecer. Ela precisa ter um encontro com o teu espírito. E no dia do velório, quando eu fiquei olhando para aquele caixão e eu fazendo aquela reflexão, o Senhor falou assim para mim: tá vendo aí? Eu falei: Deus, por que tu não salvou? Senhor, por que ela não... Eu ficava questionando, sentada ali, e eu... Por que tu não ouviu minha oração, Senhor? Por que tu não fez algo? Por que tu não se apresentou para ela? Porque não é a gente que escolhe ele, é ele que escolhe a gente. E eu fiquei questionando várias coisas, porque eu orei tanto por ela, porque eu queria de verdade que ela conhecesse o Deus da Maria Madalena. Meu Deus, e o Senhor falou assim para mim: eu ainda rejeito. É duro. É duro. E eu não, Senhor, me dá um respaldo bíblico. Porque eu não peço, eu quero respaldo bíblico. Até se eu for conversar com você, eu quero respaldo bíblico. Eu não quero opinião humana, eu quero baseado naquilo que o Senhor fala. E o Senhor falou para mim: lembra de Saul? Eu rejeitei. Por causa do coração. É por isso que o nosso coração é enganoso. E o inimigo, ele faz de tudo para a gente não ter essa reflexão, de fazer uma autoanálise, que é o que eu estou falando para você aqui hoje. A gente precisa fazer essa autoanálise todo dia, de quem nós somos diante de Deus, do que precisa ser mudado dentro da gente. E eu vi a justiça de Deus acontecer, porque ninguém interfere naquilo que o Senhor quer fazer. E é por isso que eu tenho total autoridade espiritual para te falar que aquilo que Ele prometeu Ele cumpre. Porque eu não posso pegar nesse microfone e liberar algo sobre a tua vida que eu ainda não tenha vivido. Eu não posso liberar a porta aberta se a porta não se abrir na minha vida. Eu tenho que ter autoridade diante do céu e liberar algo sobre a tua vida. Foi difícil, foi triste, foi doloroso, mas eu sobrevivi. E eu estou te contando assim, esporadicamente, porque foi muito pior. Fui massacrada. Ouvi coisas que eu nunca pensei que eu ouvi de ninguém sem poder me defender. Mas por causa que eu obedeci, o Senhor fez. Deus não ia permitir que essa injustiça fosse feita. Porque eu jamais tiraria do meu sobrinho para fazer por alguém que não é nada meu por pura maldade. Uma maldade a troco de nada. Eu quero liberar uma palavra sobre você aqui essa noite. aleluia. Teve momentos aqui que enquanto eu falava, eu via várias chaves. Só que ela não caía no colo de todo mundo. Que mistério. Que mistério. Ela não caía no colo de todo mundo. Várias chavezinhas. Sabe por quê? Porque eu não posso medir a tua intenção, mas Deus pode. Eu não posso. Mas Deus sabe qual foi a intenção que você veio aqui. E Ele pegou o que você falou dentro do teu coração. E Ele assinou aquilo que você falou. Vai ter gente que até o final do ano vai subir nesse altar e vai ter testemunho para contar. Vai ter uma reviravolta. Vai ter uma reviravolta.
Deus vai sacudir esse lugar para a glória dele. Pessoas aqui serão impactadas. Deus está acordando pessoas aqui do sono, da violência, da dormência espiritual. Eu não estou dizendo que você tem que pular o tempo inteiro, não é sobre isso. É sobre ter uma vida de verdade com Deus. Eu vi uma criança aqui falar de Deus melhor do que muito adulto. Eu fiquei impactada com ele. Por quê? Por causa da liberação do coração, a inocência. A inocência de um pequenino adorador, sem vergonha de dizer: Jesus fez isso por mim.